Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Backstage da Gleice Feltran, CEO aqui, né, desse grupo maravilhoso, Grupo Feltran, que há tempos cria marcas de educação por nicho de negócios para o mercado digital. E é uma honra encontrar com você aqui novamente no Backstage do nosso programa Empreendedorismo na Prática, que vai ao ar toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, no nosso canal Fábrica de CEOs. Tô feliz pra burro porque hoje eu tenho 4 convidados pra lá de especial. E a nossa primeira convidada do dia, que vem para contar a história empreendedora dela, é a Beatriz, que já eu vou colocá-la em contato diretamente com vocês, para que vocês possam fazer suas perguntas, para que vocês possam entender como que funcionou a jornada empreendedora dela, que pelo que eu identifiquei aqui, foi bem desafiadora. Para quem me acompanha há um tempo, já sabe que a gente começa o programa sempre de uma forma mais introspectiva, mais de coração para coração, para que eu, principalmente, possa ter um contato bem significativo com o meu convidado, para que de uma forma muito respeitosa a gente possa se conectar com a energia mais sutil, né, do nosso ser. Não apenas com uma energia física acelerada da nossa mente, mas principalmente com a energia da nossa alma, do nosso espírito, do nosso amor e do nosso coração. Então eu te convido para fazer essa conexão comigo desde já, porque assim que eu me conecto com a Bia, ela também vai se conectar com todos vocês. Basta fechar os olhos, ouvir toda a minha condução e inspirar e respirar de forma bem profunda, ritmada e concentrada. Agora que eu já fiz o meu momento introspectivo com a nossa audiência, eu vou fazer contigo. Preparada? Bia, esse momento é único seu. É um momento para que você se sinta presente no momento presente aqui comigo, para que você possa acalmar a tua mente intelectual, aquela mente, né, que a gente nunca deixa de estar ligada, acelerada. Então inspira, solta bem devagarzinho. Sente o seu coração agora. Se você se permitir, você vai sentir a segurança que existe nesse ambiente, a proteção, a divindade, o amor, para que toda essa energia possa constituir o seu ser a partir de agora. Inspira e solta bem devagarzinho, e conforme você for fazendo as tuas inspirações, se concentra no seu diafragma, para que ele possa ser o condutor do teu pulmão. E agora que a tua mente possa trabalhar em prol da tua realização pessoal, trazendo lembranças da tua jornada durante todo o teu percurso empreendedor. Tenho certeza que você viveu muitos desafios, porém muita sabedoria aconteceu durante todo esse caminho. Tenho certeza que muitos sonhos ainda estão por vir e que nesse momento presente, talvez muitos deles estão sendo colapsados agora na tua mente superior. Que esse momento que a gente está vivendo agora, que pode parecer um momento simples, sem muito alarde, sem muita fama, sem muito brilho, mas que eu tenho certeza que é um momento muito especial, pois já é o momento da verdade. É o único momento que a gente tem, que é o momento presente. A partir desse momento eu desejo que todas as tuas portas, as tuas verdadeiras portas, sejam abertas pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo que há em ti
possa reverberar agora, trazendo a tua história empreendedora para todo o nosso país. Que todas as pessoas que se conectarem com este momento junto com a gente possam ser despertas para a realidade da construção e da criação de uma nova vida. Que assim seja. Amém. Inspira e solta. Preparada? Sim. Nasce pronta. Preparados, galera? Agora a gente vai começar. E esse momento que a gente vai entrar agora já é um momento de preparo para a fábrica de CEOs. Então a gente muda a nossa energia, a nossa vibração e a gente entra com tudo diretamente com vocês lá na fábrica de CEOs. Quem estiver aqui ao vivo comigo pode fazer as perguntas que desejar. E se de repente você está vendo esse programa gravado, também pode fazer as suas perguntas, que o meu time está preparado para respondê-las para você. Bora lá? Meu super Brasil empreendedor, quem vos fala aqui é Gleice Feltran, com essa energia contagiante dessa segunda-feira, 6 horas da manhã, porque afinal de contas, a gente tem que começar a construir a nossa vida com intencionalidade. Então eu quero que esse programa leve o máximo de energia, de vitalidade pra você, meu... Até engasguei. Meu super empreendedor brasileiro! Hoje eu tô aqui com a maravilhosa Beatriz Lima, que é uma verdadeira resolvedora de problemas, que transformou uma moto de entregas na pandemia em uma ponte internacional entre o Brasil e a China. De motoqueira a consultora de negócios internacionais em menos de 2 anos, Beatriz construiu um modelo de representação comercial que quebrou barreiras de idioma, fuso e cultura. Nesta conversa de hoje, vamos descobrir como a resiliência de quem já foi desacreditada, a coragem de se reinventar depois de um assalto e a fé como propósito a levaram a cruzar o mundo para fechar grandes negócios. E como que ela prova pra gente, né, que o empreendedorismo de verdade não segue um roteiro, ele se constrói diariamente com muita coragem e principalmente na prática. Seja muito bem-vinda! Ai, que delícia! Obrigada! Bia! Eu adoro esse lugar, é uma honra, um prazer enorme participar aqui com você. Há quanto tempo a gente te paquera pra você vir contar a tua história, hein? Gente, é verdade, né? Eu vou contar segredo, vou contar segredo. A Bia era pra ter participado do nosso primeiro programa deste ano. Você lembra, Bia? Lembro. Cara, a gente teve um ao vivo aqui com a Rê, com a Eliane. Oi. Quando foi um dia de produção nosso aqui pro Grupo Feltran. Foi o nosso primeiro episódio da 3ª temporada. Putz, cara, a Bia veio e a gente não conseguiu encaixá-la no programa. Rendeu lindas fotos. Ai, graças a Deus. Ótimo. Fazia um tempão que eu não trocava foto do WhatsApp, sei lá, tudo. Mas valeu. Aí eu tirei um monte de foto aqui, ficaram lindas. Ai, Com certeza, Bia, você valeu. primeiramente me perdoe por aquele dia. Eu fiquei super constrangida de não conseguir encaixar você no imagina. programa. Mas quando o pessoal falou que você estaria aqui, eu falei assim, ai, graças a Deus, quero ouvir a história da Bia. E aí, a hora que eu tava lendo aqui, né, o teu material, eu falei, véi, como assim, cara? Como assim você veio de uma moto? Às vezes eu começo a contar minha história e eu fico, caramba, eu já fiz muita coisa, né? Porque quando eu vou falando, normalmente a próxima pergunta é, quantos anos você tem? Sempre. E ouvir você falando assim, né? Trazendo dessa forma, eu fico, caramba, É como bonito, a minha não vida é? mudou, né? Me conta, assim, quantos anos você tem? Eu tenho 26. Meu Deus, Bia! Que linda! Obrigada. Cleiton, a Bia tem 26 anos, Cleiton! Que linda! Obrigada. Mas aí tua história começou onde? Tipo, o que você é formada? Você é formada, você não é? Por que você foi fazer inglês? Por que você tá na China? O que aconteceu com a moto? O que é isso? Muitas perguntas, né?
Eu acho que o inglês, primeiramente, eu comecei a estudar porque eu lá pros meus 14, 15 anos comecei a tocar violino. Caramba, que lindo. E aí, eu queria ser violinista. E um professor olhou pra minha cara e ele falou assim, você é muito velha pra fazer isso. E aí eu fiquei tipo, caramba, né? E agora? Aí eu olhei ao meu redor, porque eu tenho uma coisa assim comigo que às vezes eu penso, que caminho eu quero seguir? Quem eu conheço que já tá nesse caminho? Como é a vida dessa pessoa agora? E aí eu olhei em volta, assim, sabe? Eu falei, não sei se é isso mesmo que eu quero. E aí, com 15 anos, eu falei, você é aeromoça. Aí eu botei na tela e cheguei, mãe, você é aeromoça, eu preciso voltar a estudar inglês, porque eu já tinha feito inglês, né? Tinham ido vender curso na minha escola, lá na 5ª série, eu devia ter uns, sei lá, 10, 11 anos, e aí falaram assim, porque o inglês é o futuro, não sei o que. Eu cheguei e falei, mãe, por favor, eu preciso estudar inglês. Eu preciso estudar inglês, e aí ela me colocou, a escola não era muito boa, eu acabei parando. E aí, nessa segunda etapa da minha vida, eu falei, não, agora eu quero estudar numa escola boa. E aí, eu realmente fui fazer uma escola que eu curti e me trouxe a fluência, né? Então, eu brinco que o inglês, assim, foi uma das únicas coisas que eu estudei que realmente me trouxe dinheiro, porque eu sou formada em medicina veterinária. Não tem nada. Nada a ver. E na escola, os professores sempre falavam, porque quem é bem sucedido faz faculdade, quem estuda é quem vai ter dinheiro, não sei o quê. E aí eu peguei e falei pra mim mesma, eu vou terminar a escola e vou fazer faculdade. E aí eu enfiei na minha cabeça e assim eu fiz. Só que eu não tive esse feeling que eu tive lá atrás de tentar conhecer alguém, porque eu não conheci ninguém, né? Eu só peguei e falei assim, o que eu gosto de estudar? Eu sou de biológicas. Vou fazer biologia, veterinária ou química. Aí escolhi veterinária. Hoje eu não faria de novo. Com certeza não, mas estão sempre falando pra mim, não, você tem que acolher, né? Tudo bem, você estudou, estudo sempre é bom. E aí foi isso. E por conta da faculdade, eu ganhei uma moto. Nossa! Eu entrei na faculdade com 17. Por que eu entrei na faculdade? Porque eu descobri que eu ia ter que ficar 1 ano parada, porque eu me formei na escola com 17, aí eu ia ter que esperar ter 18 pra ser aeromoça. Aí eu falei, não vou ficar 1 ano sem fazer nada. Entendi, tá certo. Não ia aguentar aquelas. E aí eu fui direto pra faculdade, e aí eu ganhei bolsa 100% na faculdade, então eu estudava em São Bernardo, e era de manhã, e era bem cedo. E aí, como eu tinha bolsa, minha mãe, a gente ficou muito preocupada em relação a tomar cuidado pra eu não perder a bolsa, porque Com certeza. só podia ter 2 DPs ao longo da faculdade inteira. Quando eu soube disso, eu falei, meu Deus, que loucura. E eu nunca peguei nem exame, então era só autocobrança mesmo. E aí eu falei, mãe, beleza, eu volto de ônibus, mas eu não vou conseguir ir de ônibus, porque, tipo, sei lá, a faculdade começava às 7h30, eu ia ter que acordar às 5 horas da manhã. Eu falei, eu não vou conseguir. Eu falei, você me leva pra faculdade e eu volto. E aí, por 1 ano e pouco, a minha mãe ficou saindo de Santo André pra me levar pra São Bernardo, e ela trabalhava em São Caetano. Pelo amor de Deus. Então, era um trânsito, assim, infernal. E aí, ela ficou, não, tira sua carta. E aí, ela me deu a carta, e ela e meu pai juntos me deram a moto pra eu ir trabalhar. Muito legal. Pra eu ir pra faculdade. E aí, um belo dia eu tava, nunca vou esquecer, eu tava no Ruge Ramos, ali entre o Ruge Ramos e Santo André, na Fonsina. Que é um trânsito, meu Deus do céu, é um trânsito. E aí eu vi uma mulher passando de bag, sabe, de bag de motoqueira. Aí eu falei... Bag tipo iFood? É bag? Isso, aquela mochila. Aham. Né, que na verdade mochila é bag em inglês, mas todo mundo fala mas bag, é a bag né? Exato, Isso, né? do iFood. E aí eu falei, nossa, a mulher pode ser motoqueira. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha passado pela minha cabeça. Por quê? Eu nunca tinha visto. Na minha cabeça, motoqueira era homem. Aham. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou ser motoqueira. Aí ela, tipo, tá bom. Não acreditou em mim. Aí o que eu fiz? Fui lá e me cadastrei na Uber Eats, no iFood e na Rappi. Nos 3. E aí, coitada da minha mãe, essa época acho que foi A época que ela mais orou. Coitada, ela sofreu. Porque eu caí de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Tudo que é jeito, eu caí. Eu caí na curva, na chuva, na paralelepípedo, bati no cruzamento. Estacionou e caiu, né, tio? Isso o pessoal faz bastante, né? Bati em cruzamento, atropelei, assim, tudo que eu podia fazer com a moto eu fiz. Assim, eu nunca quebrei nada, nada, porque Deus é bom. Porque se fosse por mim, Caraca. eu teria conseguido. E aí, do nada, né? Hoje, a hora que a gente chegou aqui no programa, eu falei pra você comprar a motinho, né? Olha, que doideira, né? E você fala isso e todo mundo da minha vida fala, não, moto não.
Esse pessoal tem trauma. Minha família, eu causei, assim, né? Imagina, 18 anos com uma moto, foi tipo minha carta de alforria. É lógico. Eu fazia o que eu queria, quando eu queria, dava na telha, eu ia pra todos os lugares. E o pessoal da ABC tem muito uma coisa assim, eu não gosto de ir pra São Paulo, porque São Paulo, eu adorava. Qualquer lugar, nossa, amava, nossa. Ia com a motinha, né? Eu ia. E aí, eu fiquei fazendo uns bicos e eu tinha um estágio na área comercial, que foi como veterinária. Eu tinha um estágio, porque quando eu entrei na faculdade, eu descobri que as pessoas faziam muitos estágios de graça. E eu falei, não vou fazer estágio de graça. Eu falei, vou fazer qualquer coisa que pague, porque eu não vou ficar trabalhando de graça, porque eu não sou besta. Falei, não vou. Não quero saber, porque também, né, claro que tem a questão da experiência, né, não só por a questão do dinheiro, mas a gente tinha estágio toda semana na faculdade, então pra mim não tinha necessidade nenhuma de ter estágio de graça, fora, né? E aí, quem pagava era a área comercial. Aí eu falei... Mas era estágio tipo consultora de vendas? De coisas da veterinária? Eu ficava no pet shop ajudando o pessoal a escolher minha marca. Legal, entendeu? É isso aí. É promotora, né? Promotora, loja, exato. Promotora, eu era promotora. E aí, isso foi muito bom pra mim, porque... Pode não parecer hoje, mas eu fui uma adolescente muito chata, introspectiva, zero amigável. Que legal, hein? Fiz veterinária porque eu falava que eu não gostava de pessoas. Olha Esse só. nível, assim. E aí você vai trabalhar, tipo, no comercial, expondo a marca de onde você tava, tá vendo? Exato. Então foi uma virada de chave muito grande, assim, na minha vida. Muito legal. Esse estágio em específico, né? Eu devo muito, aprendi muito. E aí, eu comecei a gostar daquilo, sabe? Porque a nutrição animal, que foi o que eu trabalhei durante toda a minha graduação, pra mim era muito importante, porque o animal, ele diferente de nós, ele não tem várias refeições diferentes ao longo do dia, ele só come aquilo, né, em geral, né, a ração. Então imagina quão ruim é pro bicho comer uma ração ruim, né, uma ração de má qualidade, porque ele só come aquilo. Então eu realmente vi um propósito naquilo, né, eu queria ajudar eles a comerem uma ração boa. E era até engraçado, porque a marca que eu trabalhava era uma das mais caras, mas mesmo assim eu tentava tirar de uma mais ruim pra uma melhorzinha, então eu amava o que eu fazia, era muito gostoso. E aí veio a pandemia, e eu perdi meu estágio um pouquinho antes até. Não sei se eles já estavam observando lá fora e acabaram já desligando antes de começar mesmo o lockdown e tudo mais. E aí eu me vi sem estágio, eu falei, agora eu vou ficar de motoqueira full time. E aí foi loucura, aí foi bagaceira, que aí eu comecei com os aplicativos. E assim, às vezes eu ficava com os 2, 3 aplicativos ligados e tal, não sei o quê. E fui trabalhar com a minha prima. E aí ela tinha um restaurante aqui no ABC, em Santo André. E aí, menina, eu conheci todas as quebradas desse ABC. Pra cada buraco. Assim, nos lugares que não tinha asfalto, eu ficava, gente, onde eu tô? Tipo, em Santo André não tinha asfalto, sabe? Umas coisas assim que eu ficava, nem conhecia. E loucura. E daí eu trabalhava da 1 da tarde a 1 da manhã. De moto, então, né, a estatística de você cair é muito maior, né, então por isso que eu sofri muitos acidentes, muitos, e aí também eu tinha vendido prata na escola, quando eu era mais nova, já tinha meus comércios ali na escola, e eu queria muito voltar a fazer isso, e aí quando eu virei motoqueira, eu comecei a guardar dinheiro, porque eu comecei a ganhar bastante dinheiro, e comecei a comprar prata também, então aí eu vendia prata, era motoqueira. E quando eu paro pra pensar, assim, eu comecei a trabalhar bem cedo até. Eu acho que eu me lembro, assim, 14, 13 anos eu já trabalhava com a minha prima, né? O meu tio-avô, ele tem um carrinho no Parque Central aqui de Santo André. Então, até hoje, quando eu vou lá, toda vez eu trabalho. Aí começa, Bia, cobra aqui, não sei o quê. Não aguenta, aí eu ajudo e tal. Então, eu sempre trabalhei, assim. Minha mãe não cobrava nada de mim. Tipo, não era uma coisa, tipo, ajuda em casa. Não, era pra eu comprar minhas coisinhas, pra eu ter meu dinheirinho ali. Independência, né? Sim. Então, eu sempre gostei. E aí, teve a pandemia e tal, e eu fiquei trabalhando durante toda a pandemia de motoqueira. E, cara, eu acho que eu nunca vi tanta gente na minha vida igual na pandemia. Foi a fase, assim, que eu mais vi gente, porque, pensa, tava tudo fechado. O pessoal pedia delivery, e era, tipo, 20 entregas por dia. Então, eu via 20 famílias diferentes. E
pra mim foi legal, assim. Eu tive contato com muitas pessoas, né? De uma adolescente introspectiva. Porque eu com... Ao mundo. Eu com 19, eu me considerei adolescente até os 21. Que foi quando eu deixei aquela fase de adolescente que parece que a gente nem é gente, né? E eu não fui. Eu fui uma adolescente péssima. E aí... me fez bem conhecer tantas pessoas e tudo mais. E foi expandindo um pouco a minha cabeça, né? Porque até então era só ali, embaixo da asa, né? Ou ia até onde o ônibus alcançava. E aí, no ano de 2021, eu sofri um acidente que foi ali na Lions, né? Depois da minha prima, eu comecei a trabalhar em São Paulo. E aí, eu começava na Vila Prudente pra frente. Então, sei lá, fazia São Paulo inteira, né? Fazia entrega em São Paulo todo. E aí, esse dia eu não queria trabalhar de jeito nenhum. E eu namorava um menino na época, aí eu falei com ele, ele falou, não, vai trabalhar. Minha mãe também falou, vai trabalhar. E aí, eu lembro que eu tinha que estar 9 horas lá em São Paulo, 9 horas eu saí de casa. E aí, eu sofri um acidente na Lions. Eu baixei o olho, assim, pra olhar o velocímetro, porque foi bem no radar ali, né? Quem não conhece, é uma avenida bem movimentada que liga a uma rodovia. E lá é 60 por hora, assim, não é uma velocidade muito baixa. Daí eu baixei o olho pra olhar o velocímetro. Quando eu voltei, as motos na minha frente tinham parado, não dava tempo de frear, só cacetei. Não! E aí, do jeito que eu bati, o pezinho da minha moto quebrou. A moto morreu engatada, ela simplesmente não ligava, tiveram que me rebocar. E aí eu entendi naquele momento, eu não era cristã, né, porque agora eu sou. E eu ouvi Deus falando comigo, assim, ou você para, ou a próxima você vem comigo. Tipo assim, acabou essa vida aí pra você, não dá, você vai se matar. E eu mereci super, porque sabe, motoqueiro cachorro louco, retardado, era eu. Fazia randandan. E, nossa, eu adorava. Se eu via alguém mexendo no celular, eu chegava do lado e fazia dananana, que eu tinha estralador. Imagina, tranquilidade em pessoa eu era. E aí, foi um momento bem... Foi difícil, assim, né? Porque, pô, você... Do nada, você já não vai mais trabalhar com o que você trabalhava, né? Tipo, do nada, sua fonte de renda secou. E eu levei muito a sério aquilo, porque foi muito, sabe, eu não queria, e eu fui mesmo assim, e aí tudo aconteceu. E aí a minha mãe sempre me apoiou em tudo, assim, né, minha mãe é demais. Eu devo tudo a ela, assim, porque eu sou filha única, e todas essas loucuras do que eu já quis estudar, ela sempre me apoiou. E ela falou, não, tudo bem, a gente vai dar um jeito, né, ela não queria também que eu fizesse isso, porque ela ficava muito preocupada, né, tadinha. Eu dou risada porque foram muitos acidentes e, coitada, ela quase... Cada um era um teste cardíaco pra ela, né? Imagino. E aí, eu também senti um agir de Deus na minha vida mesmo, não tendo muita... Não buscando muito a Ele, mas Ele sempre nos encontra, né? Ele tá sempre ali preparado pra nos receber. E quando eu tava no segundo ano da faculdade, a gente teve a matéria de nutrição. E aí foi uma veterinária técnica da Nestlé Purina na minha faculdade, né? E ela fez uma palestra lá. E aí ela falou assim, no 5º ano tem uma vaga por faculdade, né? Pra trabalhar com a gente. E aí lá naquela palestra eu falei, essa vaga é minha. E eu tava no segundo ano. E aí, tudo isso que aconteceu, né? Eu ser motoqueira e tudo mais, foi entre o 4º e o 5º ano da faculdade. E aí, eu sofri um acidente bem no 5º ano. E abri o processo seletivo pra Nestlé. E eu consegui a vaga. Era uma vaga por universidade. E aí, eu senti o agir de Deus de novo na minha vida, né? Porque... eu tava totalmente perdida, né? Pensando o que eu vou fazer da minha vida. E aí, aquela vaga que lá atrás eu tinha dito que seria minha, realmente eu consegui. E aí, foi bem legal, porque daí eu fiquei, né, sendo estagiária de uma multinacional. Foi uma experiência muito gostosa. E daí foi isso. Era pra ser um ano de estágio. E quando terminou esse 1 ano, veio a proposta pra gente renovar mais 6 meses, só que a gente tinha que ser estagiário ainda. Então, o pessoal tinha que escolher. A gente era um grupo de várias faculdades do Brasil inteiro, né? Tinha pessoal da Federal, várias universidades. E aí, eles deram a opção se você queria ou não continuar, porque teria que atrasar a graduação. E aí, eu fui conversar com a minha professora. Caracas! Porque é só ir estagiário, né? Então, se você é formado, aí já entra em outra categoria. Então, não era a mesma coisa.
E aí, eu falei com a minha professora, e aí eu pedi pra ela me reprovar em estágio, alguma coisa assim. Ai, que horror! Pra poder continuar, né? E aí foi nesse momento que eu vi a besteira que eu tinha feito de ter estudado veterinária. Ai, caramba. Por quê? Quando eu falei que queria atrasar a graduação, a coordenadora, ela chegou e falou assim, não, faz todo sentido você não se formar agora, porque você já tá ganhando mais do que muito veterinário formado, como estagiário. Aí eu falei, putz, que bosta. Falei, que eu fiz, né? E aí, eu continuei na Nestlé, enfim. E aí, pra trabalhar na área comercial veterinária, precisava ter carro. Então, na época que eu sofri um acidente, eu vendi minha moto. Comprei outra moto, mas não fiz mais entrega com ela. E aí, eu vendi a moto pra comprar um carro e tal. E eu fiquei trabalhando na área comercial ainda. Só que a área comercial veterinária, ela é basicamente 2 áreas. Nutrição e farmácia. E aí, eu me sentia uma profissional incompleta, porque eu nunca tinha trabalhado com farmácia. E falei, quero trabalhar com farmácia. Daí, eu entrei na farmácia. E aí, eu descobri um pouco mais do que era a indústria farmacêutica, né? Que é praticamente a mesma coisa, a veterinária e a humana. Trabalhei para um laboratório famoso. E aí, eu falei, cara, não é isso que eu quero. E aí, eu tinha supervisor, gerente e tal. E aí, eu ia com as minhas considerações, ninguém ouvia nada do que eu falava. E eu fiquei, tô perdendo tempo da minha vida. E aí, aquelas coisas, né? É muito coisa de Deus, eu falo. Deus fluiu muito na minha vida profissional, especificamente. Nessa época, eu já tinha me convertido, já tava indo pra igreja. E eu recebi uma palavra bem curtinha, que era contada ali mais ou menos em Êxodo, que é a história de Moisés, né? Que a mãe de Moisés teve que confiar em Deus e largar ele ali pra ele ser salvo, né? Então, a palavra era larga Moisés. E aí, num ambiente de empreendedorismo, porque a gente tem na igreja, né? Chama Recri, que é a rede cristã de empreendedores. A palavra foi larga Moisés, larga seu trabalho. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, né? E aí, um pouco depois dessa palavra, o que aconteceu? Marcaram uma reunião com todo mundo da distribuidora ali, né? Porque a gente era uma distribuidora que representava um laboratório. E aí, o que aconteceu? Teve distrato. O laboratório fez distrato com a distribuidora, bem na minha vez. Perdeu o trabalho. Tinha, tipo assim, 14 anos, eu acho que eles estavam juntos. E aí o pessoal ficou todo mundo assim, meu Deus, e agora, né? E aí eles queriam que a gente fizesse uma troca de função ali, que eu ia fazer a mesma coisa que eu era estagiária, quando eu era estagiária. E eu falei, cara, eu não estudei 5 anos pra isso, eu não quero. E aí eu falei, não vou fazer. E aí eu falei, cheguei na minha supervisora no dia de mudar a função, eu falei, olha, eu não vou fazer. Aí ela falou assim, você pode vir aqui amanhã no escritório e tal? Aí eu fui lá assinar minha carta de demissão, e eu dei graças a Deus que eles me demitiram, né? Porque eu ficava, ai meu Deus, será que eu peço demissão? Será que eu faço, né? Você não bem largou o Moisés, né? Tiraram o Moisés da sua mão. Tive uma ajuda aí. Aí eu não fiz, ninguém queria fazer, todo mundo da equipe, ninguém queria fazer. Deu 1 mês, a equipe toda foi demitida. Então, assim, essas coisas é muito Deus. E aí você entrou realmente no empreendedorismo? Aí começou a loucura da minha vida real. Nessa época eu trabalhava com as pratas e com os óleos essenciais. E aí eu achei que a minha vida nos óleos essenciais não emplacava porque eu não tinha tempo suficiente. E eu vi que também não era isso. E aí eu me encontrei de novo perdida, sem saber o que fazer. Porque eu sabia que eu não queria ser veterinária. E todo mundo na minha cabeça, por que você não quer ser veterinária? Por que você não arruma um emprego? Depois você pensa e tal. E eu, não quero. Aí, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, né? Eu ganhava dinheiro fazendo entrega, vou fazer entrega de novo. Só que aí eu já não tinha mais moto, fui fazer entrega de carro. E vendia as pratas, os óleos e tal. Mas nada dava dinheiro, assim. Tudo ficava meio assim. E dar dinheiro, assim, não tô falando uma quantia enorme de dinheiro, tô falando pra pagar minhas contas, pra eu ficar de boa, sabe? Era sempre uma ansiedade financeira e tal. E eu falei, não quero trabalho, não vou trabalhar de fixo, não quero. E aí, toda essa minha carteira de trabalho ficou 9 meses assinada. Eu tenho 9 meses de carteira assinada só. E aí, eu comecei a fazer entrega na rua. Isso já tinha 1 ou 2 anos que eu tinha me formado. E fiquei fazendo entrega e tal, e tava muito perdida, eu não sabia o que fazer da minha vida, assim, tava meio que sem chão. E aí veio um infeliz e roubou meu celular, né, como você comentou no começo do programa. E aí, aquele momento,
foi uma loucura porque, né, ele não só pegou meu celular e foi embora. E eu fiquei, oh meu Deus, eu desci do carro, eu corri atrás dele, descalça na rua, tipo assim, larguei o carro aberto. E aí, sei lá, eu devo ter corrido uns 10 minutos, aí eu voltei, retomei a consciência e falei, pô, será que meu carro ainda tá lá? Aí eu voltei e Deus cuida, né? O moço que tava atrás de mim, ele percebeu que talvez eu devia estar trabalhando. E ele parou, a van dele ficou esperando eu voltar. Aí quando eu voltei o carro tava lá. E aí eu fui pra casa. E aí eu lembrei de um versículo, falei, em tudo dai graças, graças a Deus. Tá bom, eu tenho outro celular, o carro tá aqui, eu tô bem. Tá bom, Deus abençoe esse infeliz pra que ele melhore e pare de fazer isso, né? E fui pra casa e tal. Mas aí eu fiquei chateada e aí eu comecei a pensar na minha vida. Eu falei, pô, eu sou formada, eu falo 2 línguas e eu tô na rua fazendo entrega e nada contra, sabe? Mas naquele momento eu vi que talvez eu não tava indo pro caminho errado, né? E fazer entrega pra mim era liberdade, era muito gostoso, porque eu trabalhava a hora que eu queria, eu fazia o que eu queria, eu ia pra longe, eu, né, ficava rodando o que eu gostava. Então nunca foi por uma questão assim de eu não gostar do trabalho, foi porque eu via que eu ia acabar me matando mesmo, né? Então ali naquele momento eu falei, pô, eu quero estudar alguma coisa. E aí eu entrei numa pós-graduação de psicologia positiva, mindfulness e neurociência. Eu sou formada também. Que legal. E eu não cheguei a me formar, mas pra mim foi muito bom, porque as aulas eram muito um convite pra olhar pra dentro, né? Eu li algumas coisas, né? Algumas literaturas muito boas, porque a PUC na PUC deve ser o mesmo curso, né? É sensacional, as aulas são muito incríveis. E aí eu comecei a olhar pra dentro e percebi que tinha muitas coisas dentro de mim que eu precisava curar, que eu precisava olhar, que eu precisava, né, tratar. E aquela frase que todo curso de empreendedorismo fala, que por trás de um grande CNPJ precisa ter um grande CPF, é muito real, né? Muito então, real. Não tem como você ter uma boa empresa se você não estiver bem. Exato. E você até então não tinha pensado em trabalhar por conta? Pra mim, eu já trabalhava por conta, né? Desde que eu larguei o trabalho. Mas não conseguia ter nada estruturado. Não fazia ideia do que fazer. Porque as coisas que eu fazia não davam dinheiro suficiente pra eu viver, né? E que momento que chegou essa oportunidade de começar a ir pra China e ser intérprete? A minha amiga, né? Que hoje eu brinco com ela. Eu falo assim, talvez eu fiz veterinária só pra te conhecer. Ela começou a fazer uns freelas, né? De eventos, assim. Que ela também fala inglês e tal. E ela me chamou um dia. E aí era pra ganhar R$250, 300, alguma coisa assim o dia. Aí eu parei, fiz umas contas, falei, pô, isso é quase o que eu tô tirando por dia fazendo entrega. Só que eu não vou ter custo, vou me alimentar, eu vou estar num lugar seguro, tipo assim, não vou estar na rua. Falei, vou, por que não? Aí eu fui. E aí que foi o start, assim. Eu fui paga pra pegar cartãozinho. E aí eu cheguei no stand de um chinês, ele estava cheio de cerveja, assim, na mesa. Aí eu ri, né, porque, tipo assim, sei lá, numa feira aqui no Brasil de negócios, não é muito normal você ver isso. Aí eu brinquei com ele, falei, aí sim é legal trabalhar, hein? Aí ele falou assim, você não quer uma? Eu falei, não, eu não bebo. Já não bebia mais na época. Aí ele falou assim, você não me passa seu WhatsApp? Aí eu fiquei pensando assim, né? Por que o chinês quer meu WhatsApp, né? Aí eu passo. Aí ele falou, tá bom, obrigada e tal. Aí, não, ele perguntou se eu era americana. Aí eu ri, né? Tipo, porque ele... Mas onde foi essa feira? Isso foi no Center Norte. Tá. Isso, foi no Center Norte Intersolar, uma feira de energia solar. E pra mim foi muito interessante também a feira, porque... os pavilhões são enormes, né? E era tipo um mundo de uma coisa que eu não conhecia nada. Tipo, era, sei lá, 4 pavilhões de uma coisa que eu não fazia ideia. Então isso pra mim era muito interessante. Eu gosto muito de obter novas informações. E aí, ele perguntou se eu era americana. Eu rachei o bico, né? Tipo, eu falei, não e tal. Aí ele pegou meu telefone, beleza, né? Fui embora, continuei trabalhando. Aí daqui a pouco veio a mensagem do chinês, aí ele... você trabalha de tradutora? Ai, que legal! Aí eu fui na minha amiga que tinha me levado pra trabalhar. Eu falei, amiga, ele quer que eu seja tradutora dele? Aí ela falou, vai, você consegue. Eu falei, mas eu nunca fiz isso, será que eu consigo? Ela falou, consegue. Aí eu, sou tradutora. No telefone. Daí, beleza. Aí ele falou assim, quanto você cobra?
E eu não sabia também, né? Eu voltei na minha amiga, aí ela falou… Quanto que eu cobro, amiga? Exato. Aí ela falou, eu falei, nossa, tudo isso? Aí ela falou, Aí ela, em dólares americanos. E eu, tá bom. Aí eu mandei pra ele, aí ele falou assim, legal, vem amanhã então, eu quero sua ajuda. Aonde? Vem amanhã nossa, aonde? No mesmo lugar. Ah, que legal. Aí o que eu fiz? Eu acelerei o passo pra pegar o máximo de cartão que eu podia, né? Porque eu tinha que terminar. O serviço era de 2 dias. E aí eu não fiz o outro serviço no segundo dia. Eu fui trabalhar de tradutora. E aí foi uma experiência muito legal. Os chineses são incríveis. Eu sou apaixonada por chinês. E eu não sei porquê também. Eles gostam muito de mim. Eu acho que é uma coisa de Deus, assim. Porque… eu nem ia muito com cara de asiática, assim, porque tinha um menino que eu estudava na faculdade. Meu Deus do céu. Aí ele ficava falando assim, porque ele só se relacionava com quem era asiático puro. Eu ficava olhando pra cara dele, tipo assim, cala a boca, né? Você tá no Brasil. Umas coisas nada a ver. E aí, essa minha amiga, ela é japonesa, então eu tinha, tipo assim, uma pessoa que eu amava muito, uma pessoa. Tipo, E aí, eu fiquei encantada com os chineses. Eles são incríveis. E é uma coisa recíproca, assim, eles vão muito com a minha cara. Não sei se é porque eu tenho aparência muito diferente, né? A cor de pele, o cabelo, a altura. Eles são baixos, normalmente magros, bem branquinhos e do cabelo liso, né? Então, tipo, o contrário de mim, praticamente. E aí, eu trabalhei com esse chinês. E esse chinês encheu a minha cabeça de promessas, falando assim, não, a gente pode crescer muito, não sei o quê. Vamos trabalhar com a gente e tal. E aí, eu comecei a representar eles aqui no Brasil. Caraca! Não, mas foi uma furada, assim, porque eu fiquei trabalhando de graça, né? Ele me convenceu de que eu ia vender muito e ganhar comissão. E aí eu caí nesse conto do vigário. E aí eu fiquei trabalhando com ele só por comissão. A gente não vendeu nada. Spoiler. Putz, grito. Spoiler, não deu em nada. E aí hoje eu entendo que não era o timing do produto no Brasil, né? Podia até ser um produto bom, né? Mas não tava, o mercado não tava preparado. Não, aqui não. Porque era um produto de energia solar focado em tecnologia e segurança. Ninguém tá preocupado ainda com isso no Brasil, né? As pessoas estão preocupadas em ter. Agora, os upgrades vai demorar um tempo ainda, eu acredito, né? Pelo que eu estudei. E aí eu fiquei full da vida. Continuei trabalhando de tradutora, né? Mas eu falei, não vou representar mais ninguém. Não quero saber dessa história. Não quero mais. E aí, trabalhando como tradutora, né? Depois eu mantinha contato com os meus clientes. E eu falava, e aí, como que tá, né? O pessoal aqui no Brasil. E eles falavam, ninguém responde. E aí eu comecei a perceber que era uma dor meio que universal de todos eles. Porque eu fiz várias feiras de tudo que você possa imaginar. De energia solar, veterinária, máquinas, Tudo diferente. E todos eles tinham essa mesma dor. Então eu falei, deve ser algum problema que é universal. E aí eu percebi que era o quê? A língua e o fuso horário. Então eram duas coisas que formavam uma barreira entre eles e o Brasil, que eles simplesmente não conseguiam passar, né? O fuso horário de 11 horas é muita coisa. Não, quando a gente fala assim, a gente não faz ideia, mas a hora que a gente tá acordando, eles estão indo dormir. É outra vida. Né? Então a vida deles é totalmente horário, totalmente oposto da gente. Então, horário comercial não existe. Tipo, das 8 às 5 no Brasil eles estão dormindo. Exato. Né? Então, se preparando pra dormir. Então, eu percebi essa dor. E aí eu sentei com essa amiga que a gente trabalhava juntas. Falei, amiga, vamos começar a representar eles. Tipo, a gente oferece ser o comercial deles no Brasil. E aí a gente cobra um valor por mês, tal. Aí eu sentei com ela, a gente conversou. E aí ficou no papel. Você montou a sua empresinha nisso, né? Mas ficou tudo no papel. Tipo assim, porque eu não achei que eu ia conseguir sozinha. Né, e a gente se autolimita, né, bastante. Eu acho que hoje meu pior inimigo sou eu mesma. É isso mesmo. É bem difícil, assim, a mente trava muito. E aí eu achei que eu não ia conseguir sozinha. E ficou engavetado isso até uma feira de setembro, que realmente mudou minha vida. Setembro do ano passado. Mudou minha vida, assim, foi muito louco. E aí eu já tava numa pegada muito grande com Deus, né? Eu já tava ali dividindo minha vida financeira com Deus e deixando ele fluir na minha vida profissional. Que legal! Foi tudo ele, assim, não tem como. Você analisa essa história, qual era a probabilidade de tudo isso acontecer. E aí eu conheci um chinês numa feira. Na verdade, começou assim que eu fui refazer a minha primeira feira. Então, tinha dado 1 ano exato que eu tinha começado a trabalhar com isso, que foi a Intersolar. E aí, esses meus chineses não vieram, porque o mercado não emplacou. E aí, eu fui... E você conheceu outro chinês, né? Eu tenho muitos chineses. E eu carinhosamente os chamo de meus chineses. E
Nem foi uma coisa pensada, assim, sabe? Eu só falava, não sei o que lá, meu chinês. E as pessoas falavam, você é chinês? Aí, meu cliente chinês. Aí eu só, tiro o cliente. Aí eu falo dos meus chineses. E aí, uma chinesa que eu trabalhei me indicou pra outra. E aí, pela primeira vez, eu trabalhei 2 vezes com a mesma empresa. Porque eles vieram em agosto. Isso, agosto, e eles iam fazer outra feira em setembro. E aí já foi super legal, porque isso nunca tinha acontecido, né? E aí foi uma primeira feira que eu realmente cobrei o que era confortável pra mim. Que foram legal. Várias coisas, assim, juntando, né? E aí essa segunda feira que a gente fez, né? Que foi a TechMay. Que hoje eu sou eu ajudo a organizar a feira. Olha que Doido, né? plot twist, né? Assim, mudou tudo. Eu tava trabalhando com eles, e aí eu conheci o Alex, que também é um chinês, e essa é uma feira multissetorial, né? Então a gente fala que é uma mini Canton Fair. E aí lançou a parte industrial, né, da feira. A feira já acontece há muitos anos, mas a parte industrial, a primeira vez foi o ano passado, que eu estava lá traduzindo. Olha isso, são muitas coincidências. E aí eu tava lá nessa feira traduzindo, e eu conheci o Alex, que ele tava na parte do dia a dia ali, não era do industrial. E aí eu cheguei lá, eu queria comprar uma amostra, ele não sabia o preço, ele vem de porta-retrato. E aí eu falei, tudo bem, né? Eu tava atrasada, eu precisava comprar outras coisas, porque lá é uma loucura, dá vontade de comprar tudo. E porque no último, eles trazem tudo que você possa imaginar, tecido, roupa, brinquedo. Tô ligada. Coisa de casa. 25 de março. Exato. Né? Só que aí eles não podem levar de volta, então no último dia eles vendem tudo. E aí eu tava como alucinada, querendo comprar várias coisas. E aí eu falei pra ele, tudo bem, pega meu WeChat aqui. O WeChat é o WhatsApp deles. Lá na China eles controlam, né, alguns aplicativos. E aí ele falou, você tem o WeChat? Eu falei, tenho, eu trabalho com chineses já há um tempo. Eu trabalho com bastante fábricas. Aí ele, nossa, que legal. E ele foi com a minha cara. E aí o que aconteceu? Todos os quadros que eu queria, ele guardou e foi me levar no meu stand. Tipo assim, super fofo. Ele realmente foi com a minha cara. E aí, ele falou assim, é porque eu quero que você trabalhe comigo. Aí eu dei risada, falei, tá bom, vamos conversar. Quando você voltar pra China, a gente marca uma call, marca uma reunião juntos. E aí, aconteceu isso, Gleia. Ele voltou pra China, a gente marcou uma reunião. Aí eu entendi o que ele queria, eu falei, tudo bem, agora eu entendi o que você quer, vou te mandar meus pacotes. Aí não tinha pacote nenhum, né? Mas você montou? Uhum. Eu desliguei com ele e fui montar meu pacote ali no Canva mesmo. Aí eu fiz aquela técnica de montar 3 preços, um muito barato que não tem nada de bom, um muito caro, pra ele fechar o que eu queria. E aí, nisso, eu falei assim... Pra fechar o do meio, né? Exato. Deixa eu fazer um ensinamento. Galera, olha que legal essa parte. Todo empreendedor meio que é assim, entendeu? A gente vende algo que não existe para poder alguém comprar, pra depois você ir lá e fazer. E se vocês não sabem, isso não é do empreendedor, isso é do marketing. Vocês sabiam que o marketing, antes de existir realmente marketing, né, a formação, marketing e tudo mais, as grandes empresas, elas produziam os produtos para depois ver se o mercado queria. E aí aquela produção ia por água abaixo, porque quando colocavam nas prateleiras, os mercados não queriam aquele produto. E aí nasceu o marketing. Porque daí o marketing começava a ouvir o cliente, falava que tinha aquilo, produzia, e o cliente falava, nossa, era isso mesmo que eu queria. Que legal. Empreendedorismo na prática total. Só o adendo. Pô, Volta muito aí, legal. Eu fiz um curso de neuromarketing, que era neurociência focada em marketing e vendas, né? Então faz todo sentido. Meu, e aí eu mandei aí eu parei e pensei assim, quanto que eu preciso cobrar dele pra que se der tudo errado e eu conseguir só ele, eu vou ficar de boa. Tipo, não preciso correr pra pagar minhas contas só ele. Isso também é muito empreendedor. Porque isso é viabilidade de negócio. Porque não adianta, né? Acho que é muito importante você entender que o seu trabalho precisa pagar suas contas, né? E isso eu já tinha uma versão desde a veterinária lá, porque tinha muito uma coisa de trabalhar por amor. Ficava, amor paga a conta de quem, né? E aí eu acho que as pessoas às vezes ficam com medo de cobrar, não sei o quê, e aí você mesmo se enforca, porque seu tempo é limitado, você não cobra direito, chega uma hora que você tá com a corda no pescoço, né? O financeiro não acompanha. É isso aí. E aí eu fiz isso, eu falei, não quero nem saber, vou cobrar o que eu achar que tá bom. Se ele quiser pagar, ótimo. Exato, eu falei, se ele quiser bem, se não quiser, amém, tô nem aí. Porque eu tava desenganada do outro chinês que tinha feito eu representar ele de graça, né? E aí, menina, ele fechou. Que legal, Bia. E aí ele fechou e aí, tipo, o projeto começou andando, né? Eu não tinha nada, até zero. hoje você tá com ele? Eu continuo auxiliando algumas coisas, eu não represento mais ativamente, né? Porque antes eu ficava
contatando o pessoal e tal, porque acabou que as coisas mudaram bastante até depois disso, mas a gente sempre conversa. Ele vai vir pro Brasil agora, em setembro de novo, então a gente vai estar juntos de novo. Ô Bia, e hoje assim, a tua história empreendedora é basicamente uma representante comercial de empresas da China, correto? Isso, foi a empresa, né? Porque eu digo foi, porque já mudou um pouquinho também. Hoje é exatamente o quê? Hoje eu trabalho fazendo consultoria para empresas chinesas, para encontrar distribuidor e agentes, né? Então, eu conheci uma pessoa nesse caminho, né? E o Paulo é o organizador da feira que eu tava trabalhando, né? E aí, nessa mesma feira, eu conheci um chinês que trabalhava na área de máquinas industriais. E aí, graças a ele, eu liguei ao Paulo, né? Porque, só pra finalizar, a questão da representação, eu fechei um, que foi o Alex, e consegui fechar mais 2, né? Na época. E aí, eu saí de uma pessoa que fazia eventos pra uma pessoa de home office total. E aí, foi aí que eu encontrei o Colabora, porque eu precisava de um espaço, porque eu não tava sabendo lidar, era muita coisa, eram muitas mudanças, eu precisava de um espaço pro meu cérebro entender que eu tava trabalhando. Então foi aí que eu cheguei no Colabora e foi uma experiência muito boa, porque até quando eu tava dispersa, eu tava aprendendo, né? Com certeza. Um hub de empreendedorismo, você senta pra conversar. Mesmo, né? E aí, eu já até falei isso em outros vídeos, né? Foi onde eu encontrei uma mesa legal pra eu sentar, né? Porque até então pra mim era só teoria de curso de empreendedorismo, que eu ficava, nem conheço ninguém que é empreendedor, como que eu vou trocar de mesa? E aqui eu fui muito bem acolhida, eu passei tempos muito bons e me ajudou muito, né? A expandir a mente. E aí, o Martin vende máquinas de corte a laser. E graças a isso eu cheguei ao Paulo, que é o presidente da Associação Brasileira de Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. E aí eu fui fazer uma reunião com o Paulo por conta do Martin, né? Porque a gente tava com umas dúvidas de segurança técnica. E aí eu fui fazer a reunião, o Paulo tava na China. Olha como são as coisas. O Paulo tava na China e eu também tava fazendo prospecção pelo LinkedIn. Nem uma outra prospecção pelo LinkedIn deu nada. A única que deu foi o Paulo, né? Que hoje a gente trabalha legal, juntos. Muito, muito louco, né? Né? Muito louco. Fala que Deus purinho, porque nenhuma outra deu certo. Só essa, que foi a mais importante. Porque foi com o Paulo que eu fui pra China, né? Então, eu fui fazer uma reunião com o Paulo. O Paulo ficou 1 hora perguntando da minha vida e eu assim, né? Tipo, a gente não falou do negócio. Meu pé. Você ouviu aqui? Ai. Sim. É assim no ao vivo, entendeu? Meu pé deu um bagulho aqui no meu pé. Bom que eu tomei uma água. E aí, o Paulo ficou 1 hora perguntando da minha vida e eu assim, né? Tipo, o que tá acontecendo? Mas tá bom, eu tava achando legal. E aí, no final da conversa, ele falou assim, olha, eu acabei de voltar da China. Lá eu entrevistei mais de 100 empresas chinesas e se você quiser, tem alguma coisa pra gente trabalhar juntos. Ai, que legal. Aí eu só ouvi trabalhar junto e um monte de contatos de fábrica chinesa. Eu falei, tô dentro. Pronto, é isso. Nem sabia o que era, eu falei, tô dentro. Tá certo. Aí ele falou assim, semana que vem a gente marca outra reunião e você vem. Aí eu, beleza. Aí eu cheguei lá. E aí, né, eu sempre falo de Deus, e aí ele falou assim, você falando que Deus, né, me levou até você. Ele falou, eu tava querendo fazer consultoria e você me apareceu aqui fazendo isso. Tá vendo? É sempre assim. E pra mim foi muito interessante, porque o Paulo é um homem de 63 anos, se eu não me engano, né, ele tá em outra fase da vida, né, ele já chegou lá, e hoje ele trabalha porque ele gosta mesmo. Eu falo que ele é daquelas pessoas que ele nunca vai se aposentar, porque se aposentar vai morrer, entendeu? Tipo assim, vai continuar trabalhando. Você é a mini ele. Tipo isso, é muito parecido, engraçado, né? Ele. E aí, o Paulo. E tudo que você sonhava que era, né, ter alguém assim pra se espelhar, você conseguiu no Paulo. Exato. Que lindo, Bia. Um mentor. É. E hoje vocês estão com esse negócio juntos. Sim. E hoje o Paulo, ele é presidente da associação. E aí, para as pessoas entenderem um pouco melhor o que a gente faz, agora eu sou assistente dele, né? Legal, muito legal, cara. Porque é até um pouco difícil de explicar, né? E ele me ofereceu sociedade, ele falou, vamos fazer as consultorias com os chineses e aí você vira minha sócia. Muito legal. Pô. Ô Bia, hoje incrível. assim, ó, se você tiver um cliente teu te assistindo, você quer fazer alguma propaganda? Você quer falar seu arroba, seu Instagram, o Instagram de vocês pra alguém chegar até vocês? É importante isso pra você? Hoje
Eu ainda estou estruturando tudo isso, né? Mas com a associação dá para ter contato com a gente, né? A Associação Brasileira de Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais é a ABMEI. E a gente consegue auxiliar. Por quê? Né? Hoje, a minha intenção com a minha empresa lá atrás, né? Lá atrás, em dezembro… Parece outra vida já. Era o quê? Ligar a China com o Brasil. Porque hoje as pessoas têm muita dificuldade de importar da China. As pessoas não fazem ideia de como fazer isso. Tem a questão da confiança que precisa ser mútua entre o cliente e o chinês. E aí o fato de não falar a língua já é uma barreira gigantesca. Então, hoje, o nosso trabalho é vender serviço para a empresa chinesa, né? A gente pega a fábrica e fala, olha… Né, muito por conta do network do Paulo, ele tá há 40 anos na área, né? Então a gente vende o network dele pra realmente linkar com um bom distribuidor aqui no Brasil. Muito legal. Só que falar que eu trabalho com chinês, todo mundo me pergunta alguma coisa. Pra você ter ideia, eu voltei da China, até meu professor de dança falou, você tava na China, eu quero conversar com você. Então, tipo assim, todo mundo mesmo. E aí eu falei, a gente tá perdendo um mercado de fazer o inverso também, né? Então a gente tá estabelecendo algumas parcerias e em breve a gente vai lançar uma consultoria ao contrário também, né? Muito de legal. Brasil, China. Muito legal. Pra auxiliar quem quer fazer essa compra. Porque… a questão cultural é muito forte, né? Então, às vezes, o brasileiro não entende o chinês não entende o brasileiro. Então, ter alguém no meio é realmente importante, né? Principalmente quando não fala a língua. Cara, é muito legal vocês se posicionarem, assim, dessa forma. Muito então, legal. Aí eu tô estruturando tudo isso, né? Porque foi tudo muito rápido, né? Não, mas é assim mesmo. Mas é que você é uma pessoa bem determinada. Então, quando você tem foco, nada te atrapalha. E essa questão de foco é bem engraçada, porque eu me sentia nada focada, sabe? As pessoas sempre falam pra mim, porque você estuda muita coisa e não termina. Porque, né, eu já estudei música, inglês, eu danço já faz 10 anos. Mas isso não é não ter foco, Exato. Isso é buscar o seu propósito. Então Exato. Você não para, você vai fazendo até você ser tocada. Quando você é tocada, você fala, agora eu continuo aqui, ó. Sim, eu acho que é até importante falar, né? Você que tá ouvindo a gente, as pessoas estão falando que você tá perdido, você tá só encontrando o seu caminho. É perdido que a gente se encontra, né? Quando você já sabe onde você não tá perdido, né? Você Ou não tá indo quando você tá acomodado, lugar, né? Quando você tá acomodado, você não tá nem perdido. Exato. Foi um caminho difícil, assim. Até hoje, minha avó, tipo assim, eu já fiz 2 viagens internacionais por conta de trabalho. Até hoje, minha avó não supera que eu não sou veterinária, sabe? Oh, bonitinha. Engraçado. Mas você chegou a se formar? Sim, eu sou formada. Então, você é veterinária. Que eu não atuo na área, Viu, vó? né? Não precisa ficar triste. Ela é veterinária. Tem o meu certificado lá. Exatamente. Pra dizer que eu sou, né? E aí, com tudo isso, eu conheci o Paulo, a gente começou a fazer consultoria. E aí, numa feira, o Paulo descobriu que ia ter feira em Xangai. E ele falou, vamos pra feira em Xangai. E aí, eu fui pra China. E, cara, foi muito louco isso também, porque ano passado, né, quando eu comecei a contatar as empresas, porque o que eu pensei, né? Falei, se isso serve pra uma empresa, deve servir pra várias. Então, eu fiz várias reuniões com empresas de vários nichos. Todo mundo que eu tinha no meu chat, mandei uma mensagem falando o que eu tava fazendo e marquei muitas reuniões. Foi bem interessante. Eles foram bem receptivos comigo. E aí, uma dessas empresas me ofereceu um trabalho, só que ele queria que eu fosse só dele, assim, né? E esse negócio dessa fidelidade não me atrai muito, porque acaba dando uma podada, né? E aí ele falou assim, se você fechar comigo, eu te pago tal salário, você vem, fica 3 meses na China, né? Eu vou te treinar e você volta pro Brasil. E aí, com isso, eu falei assim, se eu acabei de começar a fazer isso, já surgiu a oportunidade de ir pra China, ano que vem eu vou pra China. E as pessoas começaram a me perguntar, né? Porque eu falava, já trabalho com chinês e tal. Normalmente eu perguntava, você já foi pra China? E eu falava, não, mas ano que vem eu vou, né? Ano passado eu falava, esse ano eu falava, não, esse ano eu vou. Não sei como, mas eu vou. E aí, aconteceu mesmo. Eu fui pra China e fiquei 15 dias lá. Nossa, eu fiquei apaixonada. É muito Um dia legal. você vai morar lá. Não sei. Hoje, pra mim, né, não faz sentido, porque como eu tenho o Paulo, que nada que eu for fazer lá vai me dar uma amplitude tão grande de aprendizado e, né. Mas eu fiquei bem Muito tentada. legal, muito legal. Foi na volta, no avião, eu conheci uma amiga, né? A gente ficou amigas, assim. E ela falou assim, eu fiz um intercâmbio na Inglaterra. E aí eu voltei pro Brasil, eu tive depressão pós-Inglaterra. E aí eu voltei, eu fiquei deprimida pós-China também. Lá é muito gostoso, assim. Muito legal. Ô, Bia, e pros empreendedores, assim,
que mensagem você quer deixar de aprendizado com toda essa história? Porque eu tenho uma mensagem assim, mas eu gostaria que você falasse primeiro. Porque já o nosso programa tá chegando ao fim e eu sempre gosto de trazer o principal aprendizado do empreendedor para os empreendedores. Sabendo que tem muitas pessoas que nos assistem aqui que ainda não empreendem. Então, que mensagem assim você quer deixar? Essa pergunta é difícil, né? É difícil, é muito difícil. Eu acho que empreender é uma questão de coragem e tá sempre aberto. Porque novas oportunidades surgem e a gente também tem que estar sempre aberto a aprender. Acho que o aprendizado é constante, né? Então, talvez se você não gosta de aprender, se você tem preguiça, realmente pode ser que o empreendedorismo não é pra você. Porque o empreendedorismo não é pra todo mundo, né? E é bem importante isso. Mas se você tem vontade de mudar a sua vida, empreender com certeza é o caminho. Muito dificilmente você vai conseguir chegar onde você quer sendo funcionário de alguém. Tá tudo bem ser funcionário. Cada um tem as suas preferências, tá tudo bem ser funcionário. Mas acho que assim como eu, se você tem uma ânsia de querer mudar a sua vida, o empreendedorismo com certeza é o caminho. E pra mim não tem como falar sobre empreender sem falar de Deus. Então, cuidar da sua vida espiritual é muito importante, né? Eu brinco que a minha vida é igual à humanidade, assim. É antes de Cristo e depois de Cristo. Porque mudou completamente. Então, não tem como eu deixar uma mensagem sem falar de Deus, sem dar a honra e a glória pra quem merece. Foi tudo Jesus na minha vida. Foi Ele quem me tirou da onde eu tava, perdida. E me mostrou que a vida pode ser mais. E me mostrou que as coisas ruins acontecem. Mas no fim, tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas boas e as ruins, elas estão cooperando para um bem maior. Então, né, ali naquele momento do telefone, podia ter ficado mal, podia ter desistido e, sei lá. E você recomeçou. Né, podia ter arrumado um emprego quando todo mundo falava pra mim, né? Arruma um emprego, vai ser melhor pra você. E não, e eu confiei. Então, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar. Tem que ter coragem e acreditar que as coisas vão dar certo no final. É um processo, né? A gente tem que respeitar o processo. Foi exatamente isso que eu aprendi com essa história. É a questão do processo, que muitas vezes a gente não sabe que a gente já tá no processo. Então, né, você contando que ali o momento você falou, vou voltar a fazer inglês pra ser aeromoço. Olha que coisa doida, né? Na verdade, já era uma construçãozinha que você nem sabia pra onde ia dar. Sim. E hoje, essa atitude de ter estudado a língua te abriu portas sem você nem imaginar que abriria. Então, né, você foi para uma feira para ser ali provavelmente uma promotora de eventos, né? Uhum. E do nada abre uma porta de um chinês que você falou sim, não trouxe frutos, mas não tem problema, porque dessa porta você foi para outra porta. Foi start. Não é? Assim, e o que mais foi bonito, assim, de toda a tua história é essa determinação, é essa perseverança. E hoje eu posso dizer para você que você contando a tua história aqui no programa Empreendedorismo na Prática, eu vejo que o teu futuro vai ser absurdamente brilhante, porque você tem 26 anos e você não para. Amém. Você não para. Você sabe o que você quer. Você pode, assim, talvez não ter uma visualização clara do teu desejo, mas você ouve o teu instinto. Você ouve o teu coração. E isso eu acho que é o maior ponto de aprendizado que a gente tem dos melhores empreendedores que existem. Porque no empreendedorismo a gente segue muito a nossa intuição. A gente vai ouvindo e a gente vai falando sim, não. E eu vejo que você continuou no teu caminho, assim, ó, focada. Então hoje, Bia, se você tá só no seu começo, se faz pouco tempo que você tá empreendendo, se agora é uma jornada que você tá começando a sentir, só continua. Que você vai ver que daqui a pouquinho você vai ter uma empresa realmente estabelecida, estruturada, organizada. Conte comigo porque você precisar nisso. Obrigada. Conte com o Grupo Feltran, fábrica de shows, que ainda não existe em modelo de negócios estruturado. Mas eu tenho certeza que você é essa aluna, por exemplo, da fábrica de shows de um dia. Que é a mentalidade do CEO do próprio negócio. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Que história, hein, Brasil? Chegamos
ao fim do nosso primeiro programa Empreendedorismo na Prática aqui, ao vivo com Beatriz. E Bia, deixa uma palavra aí pra galera de entusiasmo, olhando pra aquela câmera ali, que é a nossa câmera do tchau. Pô, olha a minha história, né? Só um pouquinho de nuances. Não desiste, sabe? Eu acho que, como a Gley falou, né? Às vezes a gente não sabe muito bem pra onde a gente tá indo, o que a gente quer, mas se você tem um sonho, confia que você vai chegar lá, né? Aquela questão de você olhar, visualizar, perseverar. Você não pode parar. Acho que o segredo é esse, né? Não para. Continua. Ah, tá ruim, continua. Que uma hora as coisas vão se ajeitar e você vai falar, nossa, ainda bem que lá atrás eu não desisti. É isso mesmo. Ó, e eu... É isso aí, eu vou falar um negócio assim, que eu acho que é um pouco diferente, né, do que as pessoas falam, assim, ó. Se você não tem um sonho, não se sinta mal. Porque eu acho que a gente coloca, né, uma coisa na nossa cabeça falando assim, eu tenho um sonho. Não sei lá, velho, se a gente, né, tem sonho em tudo, assim, né? Vocês ouviram, né? Vocês ouviram a história da Bia? Cara, ela não tinha um sonho, ela tinha desejos, ela tinha expectativas. E ela simplesmente foi seguindo esses pequenos sonhos, entende? Esses pequenos desejos. Então, assim, se você se sente perdido hoje, porque... você acha que você... ai, meu, mas eu nem tenho um sonho. Você tem. Tenha certeza no seu coração que o teu próximo passo é o teu desejo para a construção do caminho. A nossa vida, ela não é linear. Ela não é assim, nossa, eu comecei aqui, lá na frente, eu tinha certeza. Tinha nada. A vida vai mostrando outras nuances, assim, a gente vai percorrendo. Eu acho que a essência não muda. Então, né? Eu sonho ser atriz. Sei lá, um dia você não vai ser atriz. Mas aquela essência daquele mundo, ele vai ser seu. Então, se você se sentiu tocado por este programa, saiba que dentro do seu coração o bichinho do empreendedorismo já te picou. É um prazer ter você aqui conosco na Fábrica de CEOs. Siga esse canal porque sempre tem histórias dos maiores empreendedores brasileiros do nosso país, que são esses belos profissionais que fazem com que tudo no nosso país aconteça. Me chamo Gleice Feltran, vejo você na próxima segunda-feira, 6 horas da manhã, com mais uma super história empreendedora. Tchau! Tchau! Olá, eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá! O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções
para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!